Foi no sufoco, mas o Inter venceu o Vitória por 1-0 e conseguiu sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Na coletiva depois do jogo, o técnico Roger Machado mandou alguns recados bem claros para alguns jogadores e também para os movimentos do Inter na janela de transferências. Quero falar também, gente, sobre os destaques da vitória e os novos alvos que o Inter aparentemente tem hoje dentro do mercado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Estou aqui no estádio Beira-Rio, onde o Colorado, né, venceu a equipe do Vitória por 1-0. Gol nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo, Bruno Tabata, né, fez o gol que colocou 3 pontos na conta do Inter, o terceiro jogo, né, terceira vitória do Inter dentro do Campeonato Brasileiro e uma vitória que vem em ótima hora, né? Afinal, o Inter consegue sair da zona do rebaixamento, colocou o Vitória, né, no seu lugar e ainda conseguiu subir algumas posições dentro da tabela do campeonato. Vamos atualizar tudo o que rolou aqui, um misto de opinião com informação, aqui você encontra no canal do Colar, então já deixa teu like, te inscreve no canal, nesse conteúdo que tem o apoio da Inter Store Beira-Rio, onde você encontra produtos licenciados do Inter com descontaço, tá? Tá rolando aí vários descontos na Inter Store, você encontra camisetas de jogo, camisetas de treino, agasalhos, para cá, tudo, né, com a segurança, né, de ter os produtos do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Então eles enviam para todo o Brasil, o link está na descrição aqui do vídeo e, cara, se você não quer receber os produtos em casa, né, você pode visitar as lojas, estão aqui no Gigante, abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde, tá bom? Vamos atualizar então, porque para mim o Inter decepcionou, né? É claro que a vitória é mais importante, a gente tem que celebrar muito, né, esses 3 pontos que eram fundamentais, né, para a campanha do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Inter que ficou 30 dias aí dentro do Z4, né, em virtude da parada para o Super Mundial de Clubes, né, por tudo que rolou no pré-parada, né, algumas derrotas consecutivas, né, o caso do Fluminense aqui no Beira-Rio, perdemos também para o Atlético Mineiro, mas, né, conseguimos outros objetivos, classificar nas Copas, né, da Copa do Brasil e também na Libertadores, que são os principais objetivos do Inter aí no ano, mas fica sempre aquele receio, né, de qual é o verdadeiro Inter, se é o Inter das Copas ou se é o Inter do Campeonato Brasileiro. E o fato é, gente, que hoje o Inter ficou abaixo, né, eu esperava um Inter se impondo um pouquinho mais, né, pressionando alto Vitória, até porque toda aquela parte física que foi muito debate, né, foi tema de muito debate durante esses 30 dias sem futebol, a gente esperava que o Inter estivesse, né, numa outra forma, né, com um pouquinho mais, né, de vigor, né, com um pouquinho mais de ímpeto, e a gente não viu isso, né? No primeiro tempo o Inter teve uma chance clara de gol, que foi numa jogada, né, do Alan Patrick pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro e o Wesley colocou a bola pela linha de fundo. No mais, né, gente, o Inter não foi criativo, o Roger fez algumas mudanças no time para hoje, em especial, né, a entrada do Vitor Gabriel como um lateral esquerdo, né, ele que é um lateral esquerdo de origem, mas se firmou aqui no Inter como um zagueiro pelo lado esquerdo, sendo dupla do Vitão, entrou o Cleiton Sampaio na equipe, né, o Vitão acabou mudando um pouquinho de lado, e o fato é que não funcionou, o Vitor Gabriel até não teve uma partida comprometedora, né, como lateral esquerdo no primeiro tempo, mas a gente vê que não é dele, né, a gente está acostumado com o Bernabei, né, com outros laterais que tem, né, esse cacuete, e o Roger explicou que essa decisão, né, de colocar o Vitor Gabriel como lateral partiu de uma decisão técnica envolvendo o Ramon, que jogou algumas partidas aí, né, já na lesão do Bernabei, que teve, né, esse problema físico de lesão muscular na partida contra o Bahia, que classifica o Inter para as oitavas de final da Libertadores, e foram 2 jogos, né, e o Ramon, né, nas palavras do Roger, está abaixo tecnicamente de outros jogadores, e aqui vamos citar, né, do Vitor Gabriel, que foi o escolhido para começar o jogo, e do próprio Brian Aguirre, que foi para a lateral esquerda no segundo tempo, entra o Alan Benítez para fazer sua estreia, e achei que fez uma boa estreia o Alan Benítez, estava claramente em outra rotação, entrou querendo o jogo, errou alguns passes, é verdade, mas participou, por exemplo, do gol do Bruno Tabata. Então, para mim, a estreia do Benítez ela tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Mas, dito isso, né, fica um recado claro, né, dos momentos de alguns jogadores dentro do plantel que serão respeitados pelo Roger Machado, que neste momento, né, optou por sacar o Ramon da equipe titular, né, da equipe do Internacional, mesmo na ausência do Bernabei. Dito isso, tá? No segundo tempo o Inter tem algumas outras mudanças, né? Entra o Valência, que perde um gol feito, o Borré também não fez um grande jogo, o Prado entra bem na partida, né? Tem o Ricardo Matias, que
Então, para mim, não teve um protagonismo e nem, né, uma partida ruim, né? Não dá para avaliar, né? Muito porque já era um outro jogo. Mas o que eu posso dizer, gente, é que o Inter ganha, né, o jogo por dois aspectos. Primeiro, defensivo, tá? E ela passa muito pelo Sérgio Rocher, o goleiro que voltou à titularidade do Inter hoje, né? Depois de muito tempo lesionado, ele teve aquela fratura no dedo ainda, né, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, aquele empate contra o Flamengo no Maracanã em 1-1. E bom, né, voltou no mais alto nível e fez 3 defesas importantíssimas hoje. Na primeira, né, saindo nos pés do jogador do Vitória, né, depois de desligou o disjuntor ali, né, do Lucas Braga. Ele não olha onde está a bola, está de costas, poderia ter finalizado a gol. Mas, né, depois vem o chute, ele defende, né, tem o chute de fora da área também, que ele acaba fazendo uma intervenção muito boa depois de uma falha individual do Vitor Gabriel. E no lance anterior ao gol do Tabata, né, tem a intervenção, né, num chute cruzado no ângulo, ele faz uma boa defesa. Depois disso, né, a gente tem que falar um pouco sobre o Bruno Tabata, que não entrou numa partida brilhante, mas ele faz um golaço. Então, ele tem o mérito, porque como ele mesmo disse aqui na Zona Mista, muitas vezes, né, o Inter faz partidas muito boas e não ganha. Então, às vezes é melhor jogar mal e perder do que jogar bem. É o melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Então, a vitória hoje, repetindo, né? Tô sendo muito repetitivo aqui, mas era o mais importante e o Inter precisava, né, demais desse resultado. E ele veio com o gol do Tabata aos 46 do segundo tempo. Um lindo chute, né, que ele acertou depois de um cruzamento que veio do Valência. A zaga do Vitória afastou e ele, né, de sem pulo, colocou a bola no fundo do gol. O Roger também, gente, falou sobre os motivos para o Inter ter jogado abaixo na concepção dele. E ele vai me enlouquecer, né? Essa é a verdade. Porque na prévia da parada, muito se falava sobre o desgaste físico e mental dos jogadores, né? Das viagens, da falta de tempo de treinamento. E agora, né, ele justificou este jogo contra o Vitória como uma falta de ritmo de jogo. E que aos poucos, né, os jogadores vão retomando. O Inter planeja fazer, inclusive, um amistoso nessa semana, visto, né, que não tem jogo na metade, né, da semana, em virtude do play-off que o Bahia vai disputar contra o adversário na Copa Sul-Americana. Me fugiu o nome de quem é o adversário. Mas, de qualquer forma, né, o Inter não joga no meio da semana, volta a atuar somente no domingo de manhã contra o Ceará aqui no estádio Beira-Rio. Então, assim, ele prometeu melhoras, diz que o Inter vai avançar assim como avançou, né, tecnicamente no Campeonato Gaúcho, a partir da sequência de jogos, e chegou no final, né, da forma como chegou, a ponto de ganhar do Grêmio na Arena e confirmar o título aqui no estádio Beira-Rio. Então a projeção do Roger é essa, que o Inter vai estar mais pronto quando for preciso, né, e aí a gente faz a leitura que seja nas Copas, né, no duelo contra o Fluminense, que vai rolar no fim de julho, e contra o Flamengo nas primeiras semanas de agosto. Para isso, gente, também vamos precisar de reforço. E o Roger falou sobre isso, né? Ele chegou a brincar que por ele pediria um time inteiro de reforços, né? Visto, né, as necessidades de grupo que o Inter tem, né? Física, cartões, suspensões, lesões, convocações, mas que isso não é possível e que o clube trabalha de forma muito limpa com ele, né? Sobre a condição financeira neste momento, né? Para trazer jogadores na janela. Ele diz que está trabalhando e que espera novidades aí nas próximas semanas para incorporar esse grupo e que também espera não perder ninguém, né? Que esse é um ponto que o Inter trabalhou bem no começo do ano. O Inter perdeu o Rômulo, que foi vendido, né? Um jogador que não era um titular absoluto e que acabou, né, sendo uma peça que o Inter conseguiu 4 milhões de dólares, por exemplo. Há um avanço, né, do Inter pelo Alan Rodrigues, jogador de 25 anos do Argentino Júnior, né, jogador que é capitão do seu time, né, o Argentino Júnior inclusive joga contra o Boca Juniors, né, nessa semana, e ele não deve estar relacionado. Então o Inter planeja avançar, né, por esse jogador e a gente aguarda, né, porque está precisando, né, muito de um camisa 5 e de um camisa 8, porque, né, por mais que o Bruno Henrique para mim tenha feito um jogo bem interessante, né, do nível defensivo, ofensivamente o Inter ficou pobre também muito por essa dinâmica de meio e de ataque. Então é o principal alvo e o Inter aguarda avançar, pelo menos, para ter um substituto para o Fernando e também, né, um jogador de mais dinamismo como camisa 8. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Rodada do Campeonato Brasileiro, né, rolando nesse domingo, mas também a final do Super Mundial de Clubes, entre Paris Saint-Germain e Chelsea. Tá rolando Odão, né, para a vitória do Chelsea, Odão para a vitória do PSG também. Então vai lá, palpita, kto.bet.br, para pontuar também, né, na Liga do Milhão, que premia, né, todos os dias os melhores apostadores do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!